Boa noite a todos. Shalom, graça e paz. Pela graça de Deus, queridos, nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia. Hoje, dia 30 de janeiro, o ano começou, parece que foi ontem, já foi o primeiro mês. Estamos terminando já o primeiro mês de 2024. E pela graça de Deus, estamos aqui, eu aqui, vocês aí, na casa de vocês, aonde vocês estiverem, e aqueles que estarão ouvindo essa palavra, essa ministração da palavra. A todos vocês, a nossa oração é que a graça de Deus, o Santo Espírito, possa estar alcançando, falando a sua vida através da palavra. E hoje a gente continua aquela série que começamos no começo do ano, nesse mês de janeiro, sobre restaurando os fundamentos da igreja, restaurando os fundamentos dos ministérios da Igreja de Cristo. Queridos, e hoje, já tivemos aí durante o mês vários estudos, estão lá no canal no YouTube, e hoje, mais um subtema dentro desse princípio de restaurando os ministérios da igreja, hoje mais um subtema. E na semana passada estudamos sobre a dignidade ou dignidade no ministério da igreja, a liderança da igreja, todos os ministérios, dignidade, os princípios de dignidade. Já tínhamos estudado na outra lição sobre o que é dignidade e começamos na semana passada falando aí sobre o que é dignidade à luz da Bíblia, lemos alguns textos e hoje a gente vai continuar caminhando e vamos voltar ao texto que a gente estava semana passada, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7. Foi o texto que a gente terminou a meditação. Depois tem Tito, capítulo 1, versículo 9. E esses textos depois eu mando para vocês um resumo aí no grupo da igreja, no grupo de estudos. Eu mando para vocês depois um resumo. Mas 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7. A gente vai ver aqui os requisitos da Bíblia de Deus para os ministros do Evangelho, para os ministérios do Evangelho. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do 2. Convém, pois, que o bispo, que o pastor, que o líder, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso é 1 Timóteo 3, 2 a 7. Agora, Tito, capítulo 1, versículo 5 a versículo 9. O apóstolo Paulo também aqui na carta a Tito caminha na mesma direção, passando os fundamentos, as exigências, os requisitos para os ministros do Evangelho. Paulo diz assim, em Tito 1,5: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, pastores, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, e nem que são desobedientes. Porque convém que o bispo, ou presbítero, ou pastor, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo,
santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Agora, mais um texto. Vamos passar já os textos da Bíblia. 1 Timóteo 4,12, o apóstolo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, falando com Timóteo, pastor, mas ser exemplo dos fiéis. Exemplo na palavra, exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E agora o mesmo capítulo de 1 Timóteo 4, o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Senhor, fala ao nosso coração. Traz revelação. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Queremos te ouvir. Queremos ouvir a voz do teu Espírito. Queremos que nos faça compreender qual é o propósito, qual é o objetivo desta mensagem, desta palavra. O Senhor tem falado conosco desde o ano passado sobre restauração da igreja. A igreja não está bem, como o Senhor menciona lá em Apocalipse 3. A igreja do fim não está bem e o Senhor está alertando a igreja para mudança, para transformação, para restauração. E nós fazemos parte dessa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado por aqueles que ainda vão ouvir esta palavra. Abençoe a cada um. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, estão aí os textos, fundamento dessa ministração de hoje, que já é a quinta parte dentro dos fundamentos da igreja, os requisitos para os ministérios da Igreja de Cristo à luz da Bíblia. Esses são os requisitos, as exigências para ser um líder na igreja, para ser um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, um evangelista, um apóstolo, enfim, qualquer que seja a função. Esses são os requisitos. E a gente vai analisar um pouco mais a fundo o que significa cada requisito desse. O primeiro requisito que Paulo coloca em 1 Timóteo é que o bispo, o líder, o pastor, seja irrepreensível. Irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Qual o significado da palavra irrepreensível? O irrepreensível significa que não dá margem à repreensão ou censura. É pessoa sem falha, perfeito. E aí a gente pergunta, existe alguém perfeito? Mas a Bíblia está dizendo que é para a liderança ser irrepreensível. Irrepreensível, que significa não dar margem para ser repreendido, nem ser censurado. Gente que não apresenta falha, não apresenta defeito. Porque, meus queridos, como é que vamos ensinar as pessoas na igreja se a gente não vive aquilo que a gente ensina? Como? É por isso que a igreja no Brasil e no mundo está como está. Muitos na igreja estão parecendo os fariseus da época de Jesus, que Jesus teve que dizer, faça o que eles ensinam, mas não vivam como eles vivem. Façam o que eles estão ensinando, mas não vivam, não copiem o modo de viver deles, porque eles não vivem nada do que eles ensinam. Então, o primeiro requisito para o líder é ser irrepreensível. Queridos, nós temos visto que ser cristão e ser líder da Igreja de Cristo não é brincadeira. As coisas de Deus não é brincadeira. Não é de qualquer jeito. Nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é santo. As coisas que Ele faz é perfeita. Está aí o planeta criado. Está aí as coisas criadas por Deus. Não tem nada imperfeito, não tem nada com defeito. É tudo perfeito. Inclusive nós, seres humanos. E Deus está dizendo que a liderança da igreja, primeira exigência, ser irrepreensível. Gente que não dá margem à repreensão nem censura. Gente que
caminha, luta pela perfeição. Pessoa elogiável, correta, exemplo, pessoa impecável, inatacável, invulnerável. E aí a gente faz uma pergunta: como está a avaliação e o testemunho dos ministros do Evangelho no Brasil? Como está a avaliação do testemunho dos ministros do Evangelho no Brasil? É uma pergunta para a gente refletir. É uma pergunta. Há empresas de crédito no Brasil que já proibiu fazer empréstimos, financiamentos à liderança religiosa de igreja no Brasil, porque não honram o compromisso, não pagam as contas, não cumprem aquilo que contratam. Tem bancos, tem instituições financeiras no Brasil que proibiu seus gerentes, suas empresas, suas filiais de fazer financiamento para liderança de igreja. Isso foi um pastor que me contou há 3, 4 anos atrás. Meus irmãos, será que não aprendemos que líder é ser irrepreensível, é ser exemplo, é ser correto, é ser pessoas impecável, de caráter impecável, conduta impecável, inatacável, invulnerável? Se pesquisarmos a conduta de igrejas e líderes nos órgãos de proteção de crédito e nos fóruns do país, o que é que nós vamos encontrar? É só você botar nome de determinadas igrejas, de determinadas pessoas aí, na pesquisa de processo, nos fóruns, ou no serviço de proteção de crédito, a gente vai ver a situação. Quantos processos de gente que não paga conta, igreja sendo penhorada, igreja sendo executada, não paga aluguéis das suas filiais, e por aí vai. Gente fazendo um escândalo terrível. Estou falando na área financeira e as demais áreas. Como está a conduta da liderança no Brasil? Mas a Bíblia está ensinando que a primeira característica, a primeira exigência para ser um líder, um pastor, um líder na igreja, é ser irrepreensível. Não dá margem à repreensão nem censura. Gente que tem uma conduta excelente, correta, elogiável, impecável. Queridos, essa é a primeira característica que nós estamos vendo aí na Bíblia. A segunda característica, a segunda exigência para a liderança: marido de uma só mulher. E no quesito família, casamento, encontraremos líderes. Será que encontraremos líderes com as exigências que Deus faz para os maridos cristãos, como está em Efésios capítulo 5, 25 a 33, lá em Efésios 5, 25 a 33, a Bíblia fala ali como deve se comportar maridos e mulheres. E ali fala como deve se comportar o marido cristão. Então, qualquer líder, antes de ser líder, é um marido, quando é casado. E como que está a conduta no casamento? A Bíblia está dizendo que deve ser marido de uma só mulher. E dá para a gente pensar aí como é que tem sido o problema, essa exigência dentro da liderança no Brasil. Eu tenho visto comentar de gente que já está no 5º casamento, 6º casamento. Queridos, isso é complicado. Onde está ficando a Bíblia, onde está ficando os princípios de Deus. Lá em Efésios 5, 25 a 33, diz que os homens, os maridos, devem amar suas esposas, da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para salvar, santificar e purificá-la. A Bíblia diz que desse jeito deve ser o amor dos maridos pelas mulheres. Amor sacrificial, de entregar e de dar a vida para salvar, para cuidar, para que assim como Cristo fez isso pela igreja, para poder apresentar a Ele e a Deus uma igreja santa, perfeita e irrepreensível, assim também os maridos, os homens, os maridos, entregarem para Deus uma família do ponto de vista de Deus. Além de tudo, o marido é o sacerdote do lar. Não podemos esquecer que antes de ser sacerdote na igreja, ministro na igreja, somos ministros nas nossas casas. A igreja começa no lar. A igreja começa no lar. E a Bíblia diz nesse capítulo que os homens devem amar suas esposas como amam a si próprios e cuidar delas como cuidam de si próprios. E aí o Paulo fala:
Ninguém vai aborrecer a si próprio. Ninguém vai fazer o mal com a si próprio. Pelo contrário, cada pessoa procura cuidar de si próprio. Cuida da saúde, cuida da aparência, cuida de tudo. E a pergunta é, estamos amando nossas esposas como maridos cristãos e muito mais como liderança de igreja, como Cristo amou a igreja e como amamos a nós mesmos? Estamos cuidando delas e de nossa família, como cuidamos de nós mesmos? A terceira exigência que o apóstolo fala nesse capítulo de 1 Timóteo, a terceira exigência, irrepreensível, marido de uma só mulher. Agora, a terceira exigência, vigilante. O líder tem que ser vigilante. Uma das características do pastor é o que apacenta ovelhas, é o que dá pasto, é o que alimenta, é o que cuida, é o que conduz, é o que guia. É isso que é ser pastor. E para executar essas tarefas, o pastor, o líder, precisa ser vigilante. E por que precisa ser vigilante? Porque precisa vigiar, observar para onde a ovelha que ele cuida está indo, o que ela está se alimentando, se tem lobos ou animais por perto que possam oferecer risco, causar dano ao rebanho, à ovelha, observar o estado de saúde das suas ovelhas, notar se tem alguém doente, enfermo, separar e levar para tratamento, cuidar para não permitir que a ovelha se afaste do caminho e do aprisco, e venha se perder e exponha a perigos e caia na mão do inimigo. Logo, o pastor, o líder, não pode ser descuidado, negligente, desatento. Pelo contrário, tem que ser vigilante. Quarta coisa de 1 Timóteo. O líder deve ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? O sóbrio é o que não está bêbado. É o que não fez uso de bebida alcoólica. É o que está consciente. É o que não está intoxicado pelo álcool, por bebida alcoólica. É o que é moderado, tem consciência, está consciente do que está fazendo. É moderado no falar, no agir, no se vestir, em todas as áreas. Sobriedade, está consciente e não está sob o efeito de alguma coisa que possa deixar a pessoa descontrolada. E quanta coisa tem hoje que pode nos deixar descontrolados? A pressão do mundo de hoje, as coisas do mundo de hoje. Por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala, Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos das coisas de Deus. É dentro desse sentido. Então, o líder tem que, além de ser vigilante, ser sóbrio, estar consciente, ser equilibrado, moderado. Não pode ser pessoas que é levada, conduzida por emoção. Líder não pode agir por emoção. Líder tem que agir pela razão, pela palavra, pelos princípios de Deus. Outro requisito, honesto. Está lá nesse texto que nós lemos. O que é honestidade? O que é honestidade? Nesse tempo do fim, nesses últimos dias, as pessoas não sabem mais o que é tudo isso que nós estamos vendo, não. O mundo lá fora nem sabe mais o que é isso. Mas tem gente dentro da igreja que não sabe também desses princípios. Mas essa é a base para a verdadeira liderança da igreja. Honestidade. O que é honesto? O que procede, ou aquele que se enquadra rigorosamente dentro das regras, da ética, da lei, socialmente aceita, dentro da dignidade, do caráter elevado, a pessoa que é honrada, que é digna, a pessoa que indica a qualidade de ser verdadeira, não mente, não frauda ninguém, não engana. Esse é o honesto. E, queridos, como tem sido a liderança no Brasil? Como tem sido? Temos sido verdadeiros, honestos, sinceros? Ou será que usamos de alguns artifícios para não falar a verdade para as pessoas? Para não falar o que estamos fazendo, escondendo nossas falhas, nossos erros? E, querido, engano, mentira, fraude, tudo que está fora da palavra de Deus não é honestidade, é desonestidade, é falta de verdade, falta de sinceridade. A Bíblia está dizendo que uma das características da liderança é honestidade. Andar dentro das regras de Deus, da palavra de Deus, ser verdadeiro, não fraudar, não enganar. Estou errado. Errei, tem que reconhecer que errei. Mesmo sendo líder, ter humildade de reconhecer, pedir perdão e consertar. E as pessoas vão ficar
vão nos respeitar quando a gente tem humildade para, quando a gente falha, a gente não ficar querendo arrumar desculpa e nem querer cumprir, mas ser autêntico e honesto. Então, honestidade. Outra característica da liderança, do líder, do ponto de vista de Deus, da Bíblia, hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Hospitaleiro é o ato de acolher pessoas. Hospedar também, mas principalmente acolher, ajudar, ato de receber bem as pessoas que estão viajando, ou pessoas que estão visitando determinado local. É ser generoso, cuidadoso, atencioso, acolhedor com as pessoas na igreja. Na igreja. Gente que se preocupa com as pessoas. Outra coisa, o líder tem que ser apto para ensinar, como está aí. Apto para ensinar. Não tem como ser líder e não ser apto para ensinar. E a Bíblia não está dizendo o dom de mestre e nem de doutor. Não precisa ser mestre nem doutor. Está falando que tem que ser preparado para ensinar. Então a gente aprende com a Bíblia, aprende com os outros, aprende com os outros ministérios e se prepara para ensinar, porque quem é líder tem que ensinar, quem é pastor tem que ensinar. E para começar, ensinar é repassar conhecimento. Então eu tenho que repassar aquilo que eu aprendi. Então, para começar, como é que um líder vai ensinar se não sentou no banco para aprender? Como é que vai liderar se nunca foi liderado? Se nunca aceitou ser liderado, nunca sentou nos bancos das igrejas para aprender. Tem gente que, pouco tempo na fé, já quer sair pregando e abrindo igreja, liderando, sem nenhum preparo. Como? Como é que eu vou ensinar se não aprendi? Ensinar é repassar conhecimento, repassar ensinamento sobre algo, sobre alguém, ou sobre alguma doutrina, é lecionar, é transmitir experiência prática. Então, se ensina falando, trazendo conhecimento, mas não é só conhecimento teórico, se ensina com conhecimento prático, se ensina com nossas vidas, se ensina com exemplos. Então, o líder tem que estar apto para ensinar, preparado para ensinar. Mas se não teve paciência para passar alguns anos aprendendo, como é que vai ensinar? Outra característica, outra exigência, não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Não beberrão, não pode ser alcoólatra. O ministro cristão pode beber bebida alcoólica? O apóstolo Paulo, nesse texto, não está proibindo. Mas ele está dizendo que não. Primeiro, o sóbrio é o que não está dominado pela bebida alcoólica. Então, para ser sóbrio, não pode beber para perder o controle. Porque se beber perder o controle, já não está sendo sóbrio. Então, tomar cuidado com a bebida. Não está proibindo beber, mas está dizendo para não ser dado a muito vinho. E principalmente aqueles que tomam uma pequena dose já fica descontrolado. Aí pior ainda. Aí tem que cortar de vez e não beber nada. Então, queridos, está passando aí princípios sobre bebida. E aí entra não só a bebida, entra a comida, entra outras coisas. Como o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma coisa. Então, se vê que a comida ou a bebida vai me causar dano, vai me causar prejuízo, então não bebo. Ou não como determinadas coisas. Outra exigência do líder, não espancador. O que é espancar? Espancar é dar pancada, é bater, é fustigar, é maltratar. E a Bíblia está dizendo que o líder não pode ser gente desse jeito, gente que dá pancada, bate, fustiga, maltrata, pessoa briguenta, rixosa, áspera no falar, áspera no proceder, pessoa grosseira. Líder não pode ser assim. Líder não pode ser assim. Tem que ser paciente, tem que ser... A Bíblia vai dizer mais para frente, ensinar com paciência, exortar com paciência para ver se convence aqueles que são rebeldes. Então, não é uma missão fácil ser líder. A gente vê liderança tratando pessoas, não só na igreja, mas até mesmo na televisão ou nas redes sociais, de maneira tão dura, tão áspera, tão grosseira. Tão grosseira. E a Bíblia diz que o líder não pode ser espancador, não pode ser grosseiro.
Outra exigência, não cobiçoso de torpe ganância. O que é isso? O que é cobiçoso de torpe ganância? Pessoa apegada ao dinheiro. Ganância é amor por dinheiro. Cobiça é amor descontrolado por dinheiro ou por bens materiais, por coisas daqui. Queridos, a liderança de hoje é complicada. Nós temos igrejas aí que a liderança já... Tem gente que tem rede de televisão, tem gente que tem rede de banco, tudo, e não foi dinheiro ganhado fora da igreja, dinheiro ganhado da igreja. E esses bens não estão no nome da igreja, porque se foi os fiéis que deram, é da igreja, devia estar no nome da igreja. Mas não, está no nome dos donos das igrejas. Não cobiçoso de torpe ganância, não ter apego, não ser controlado e dominado pelo dinheiro nem por coisa material. Tem igreja que só fala em dinheiro do começo do culto ao final do culto. Passa o ano inteiro fazendo campanha, só fala em dinheiro e campanha. E ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com o único objetivo de levar uma parte do dinheiro para a igreja. Não é esse o evangelho de Cristo não é esse. É verdade que Deus nos abençoa, abençoa. Lógico que abençoa. Mas o Senhor falou, busca primeiro o reino, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. O resto Deus vai nos dar aquilo que for preciso, mas o objetivo, o interesse, o propósito não é dinheiro. Não é dinheiro, é o reino. Não é dinheiro, é o reino. E essas pessoas estão construindo um império e tem pessoas dentro das igrejas deles passando fome. Já passei por igrejas dessas. Igrejas ricas. E as pessoas passando necessidade. Pessoas passando necessidade. Igrejas ricas, que você vai no banheiro, não tem um papel higiênico no banheiro. Isso é absurdo, queridos. Isso é líder de torpe ganância. E o apóstolo vai falar no outro estudo que a gente vai fazer, a gente vai ver as características dos líderes falsos, e a gente vai ver o apóstolo falando o que esses líderes falsos fazem. Eles vendem até aos cristãos. Mas isso a gente vai ver no próximo, falando sobre liderança falsa. Outra exigência, o líder tem que ser moderado. O que é moderação? Domínio próprio, brando, calmo, apaziguador, não causador de contenda e nem de briga. Líder, pastor, liderança de igreja, apóstolo, seja quem for, bispo, moderado, domínio próprio, brando, calmo, apaziguador, não causador de contenda nem de briga. Outra exigência, não avarento, que é quase a mesma coisa da anterior ali. Avareza é amor ao dinheiro, pessoa movida por dinheiro e por bens materiais, cobiça. Outra exigência, governar bem a sua casa. Queridos, governar é dirigir, é administrar, é chefiar, é liderar, é comandar, é se posicionar como chefe de governo. O que é governar uma nação? É o chefe de governo da nação. O que é governar a casa? É saber se posicionar como o governo da casa, como líder da casa. Como líder da casa. É saber dirigir, administrar a família, os bens, as coisas. É saber chefiar, é saber comandar, é saber mandar, ensinar, é saber dirigir. Queridos, e deixa eu dizer uma coisa. Para saber governar a família, para poder saber governar a casa de Deus, tanto a família como a casa de Deus, não se governa impondo e nem se governa apenas dando ordem, obrigando as pessoas. Não, se governa muito mais com ensino, mas muito mais com exemplo, caminhando com as pessoas, praticando junto com os filhos, ensinando. É assim que a Bíblia ensina. Outra exigência, ter filhos submissos e obedientes. Ter filhos submissos e obedientes. Submissão é a condição de quem tem o dever de obedecer, de quem está sujeito, de quem é subordinado, de quem é submisso. Então, líderes que têm que ter os filhos submissos e obedientes, primeiro, submissão é fazer o filho entender de que ele tem o dever de estar sujeito, porque ele é filho, e pai é pai. Está subordinado, está submisso. Ele tem que entender isso.
Ele tem que ser ensinado sobre isso. E tem que ser ensinado o porquê disso. Obediência é a ação de quem obedece, de quem é dócil, de quem é submisso. Uma pessoa que segue e cumpre ou cede às vontades ou ordens de outro. Esse é o que obedece. Mas, querido, submissão e obediência não se conquista por força, mas por exemplo, por ensino, por amor, por respeito. Não vamos ser líder em nossas casas, nem na igreja de Deus, impondo, por força, com gritaria. Não, mas com ensino, muita paciência para repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até a pessoa aprender e fazer junto com eles, com amor, com ensino, com exemplo, sobretudo com exemplo e com respeito. Caminhando para o final, uma das últimas exigências, não ser neófito. O que é neófito? Novato, inexperiente. Liderança de igreja não pode ser gente novata, inexperiente, porque se não aprendeu, como é que vai ensinar? E a Bíblia diz aí, não ser novato, inexperiente, para não se tornar soberbo, está despreparado, começa a dar um cargo para uma pessoa despreparada, ele acha que já é o bambambam, ele já acha que sabe tudo, ou porque recebeu um dom de Deus, já se acha lá em cima, e o que acontece? Se torna soberbo e não sabe que está a um passo de cair no laço do diabo, de ser enrolado por Satanás e ser jogado na lama. Então, não ser neófito, inexperiente, mas gente madura, antes de ser líder, tem que sentar nos bancos de igreja e sair e aprendendo. E aprendendo. Queridos, eu estou com 68 anos. Comecei a sentar no banco de igreja para aprender com 7 anos, 6 anos, escola dominical. E passei muitas décadas e muitos anos sentado no banco de igreja, ouvindo pastores, ouvindo liderança. Fui criado com pastores, meu pai era pastor, gente na igreja pastores, ajudamos pastores. Tivemos muitos anos auxiliando pastores, caminhando com eles, aprendendo com eles. Não tem como ter um pouco de conhecimento para ensinar se a gente não senta para aprender. Então, não neófito, não inexperiente. Justo e temperante, outra exigência, que o líder deve ser justo e temperante. Justo é o que age conforme a justiça, conforme a equidade, conforme a razão. Equidade é botar na balança e ouvir os dois lados, ponderar com razão. Então, ser justo e temperante não é só ouvir a história de uma pessoa, é ouvir a história das pessoas envolvidas, analisar tudo para poder decidir e agir com razão, e com base na palavra, e não para agradar pessoas. Caminhando para o final. Ser fiel à palavra e à doutrina. Líderes têm que ser fiel à palavra de Deus e à doutrina extraída da palavra. E não pode ser qualquer doutrina. E nesse tempo do fim, tem gente ensinando um monte de coisa aí que não é doutrina de Deus e nem da palavra. Temos que tomar cuidado com um monte de coisa falsa que está por aí. Então, ser fiel, Paulo falando para Timóteo, ser fiel à palavra e à doutrina. A palavra e a doutrina. Fidelidade é respeito, é obediência, é lealdade à palavra de Deus. Então, fidelidade à palavra é respeito à palavra, obediência à palavra, lealdade com a palavra. Está escrito, está escrito. Temos uma geração que quer mudar a palavra. Temos uma geração de líderes que quer até reescrever a Bíblia. Não é para mudar uma letra. O Senhor falou que tem que mudar um T ou J. Vai ser tirado a parte do reino. Está lá em Apocalipse. Jesus falou isso também. Não tem que tirar um J da palavra. É para pregar tudo, viver tudo, ensinar tudo que tem na Bíblia. Então, ser fiel à palavra é ter respeito com a palavra, fidelidade com a palavra, obediência e lealdade à palavra. A doutrina, a mesma coisa. A doutrina é o conjunto de ideias fundamentais. Então, o que é a doutrina bíblica? É o conjunto de ideias fundamentais sobre Deus, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre a vida eterna. É os princípios fundamentais da igreja de Cristo. Mas será que conhecemos? E será que vivemos? E estamos sendo fiéis à palavra e às doutrinas da Bíblia? E por último, o líder tem que ser exemplo dos fiéis. O líder tem que ser exemplo dos fiéis. E terminando, caminhando para o final, esse texto eu vou ler para vocês. Mateus 23, 1 a 7. Olha o que Jesus escreve aqui, o que Mateus escreve que Jesus relatou. E Jesus disse às multidões e aos seus discípulos:
Presta atenção para quem Jesus disse isso. E disse Jesus às multidões que estavam seguindo a ele e os seus discípulos. O que Jesus disse? Ele disse o seguinte: os mestres da lei e os fariseus, eles ocupam o lugar de intérprete e oficiais da lei de Moisés. São os líderes, são os pastores, são os pregadores, são os intérpretes que pregam, interpretam a Bíblia e pegam a Bíblia do Velho Testamento, a lei de Moisés. E aí Jesus dá um conselho. Portanto, pratiquem tudo que eles dizem, tudo que eles ensinam da Bíblia, pratiquem, obedeçam, mas não sigam os seus exemplos, pois eles não fazem aquilo que ensinam. Tá aí? Siga o que eles ensinam da Bíblia, mas não siga a vida deles, porque não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, não movem com o dedo sequer para aliviar os fardos dos outros. Bota um monte de fardo nas costas dos outros, mas não, ele mesmo não faz nada, não move com o dedo, vive tudo errado. Um monte de exigências com os outros, mas ele mesmo não prega para ele, não faz nada certo. Bota um monte de fardo nas costas dos outros. Faz tudo para se exibir, para se aparecer. Usam braços filactérios mais longos, roupas, franjas nas roupas, nos mantos. Procura se aparecer com vestimentas toda sofisticada. Eu sou o líder fulano, eu sou o pastor fulano, eu sou o papa fulano, eu sou o padre fulano, eu sou o bispo fulano, eu sou o apóstolo fulano. E ele quer ser respeitado com a roupa. Aí ele bota um monte de estrela, um monte de coisa. É assim que os fariseus faziam. Irmãos, não vamos conquistar respeito como líder, nem com nossa eloquência e nem com nosso modo, nem com aparência. Vamos conquistar respeito das pessoas com exemplo, com prática da Bíblia. E aí o Senhor fala: gostam de se assentar à cabeceira das mesas, nos banquetes, de ocupar os primeiros lugares nas igrejas, gostam de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças e pelas ruas, e gostam de ser chamados de mestre, de rabi. Então eu concluo essa palavra dizendo que a última exigência para a liderança, ser exemplo dos fiéis. O exemplo tem que ser o líder tem que ser exemplo dos fiéis. O líder tem que ser aquele que primeiro pratica, para depois ensinar os outros mediante a sua prática de vida. Meus queridos, por hoje é só. Que Deus nos abençoe. E eu faço uma breve oração, orando por você aqui, que está aqui nessa live, e por você que vai estar ouvindo essa palavra. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Obrigado por falares ao nosso coração. Eu sei que o Senhor trouxe revelações novas para nós aqui nessa palavra, e eu peço que o Senhor continue falando ao coração de cada irmão, continue inquietando lá nos seus lares, lá onde eles estiverem, durante a semana, durante este ano, que possamos ser inquietados, sacudidos pela tua palavra, pelo teu Espírito, de que precisamos voltar para a palavra, precisamos de restauração da igreja, precisamos restaurar os ministérios, e o Senhor está mostrando quais são as características, as exigências para ser um líder na tua casa. Nos ajude, nos perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos erros, e nos ajude, nos transforme pelo poder da palavra e pelo poder do Santo Espírito. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.